Olá, eu sou o Camisa 8 e eu sou o Cláudio Tadashi Oshiro. Hoje conversei com o jornalista Matheus Berriel. O Matheus é editor de esporte da Folha da Manhã, o principal jornal da cidade de Campos Goytacazes. Já foi editor do site iFlamengo News e também do SF Notícias, que é um site focado em notícias da região. A ideia hoje é fazer um registro da participação do Americano e do Goytacazes na primeira divisão do Campeonato Carioca. Ao lado do Matheus, busquei alguns porquês para a fraca campanha dos times de Campos na Série A. Em 2019, os rivais Americano e Goytacazes voltaram a disputar a primeira divisão do Campeonato Carioca juntos depois de 27 anos. E esse reencontro das duas maiores equipes do interior do estado do Rio de Janeiro foi um fracasso. O Goytacazes foi rebaixado para a segunda divisão, enquanto o Americano fez uma das piores campanhas da fase principal e começa a próxima temporada na seletiva, brigando por uma vaga na Série A de fato. E até o clássico, que prometia casa cheia, ficou manchado por conta de uma polêmica e por muito pouco não aconteceu com portões fechados. Não bastasse isso, o rebaixado Goytacazes está imerso em uma crise política e financeira, enquanto o Americano faz sérias acusações de manipulação de resultados. Eu vou deixar na descrição desse episódio alguns artigos e notícias que também podem auxiliar na compreensão dessa conversa que tivemos. Afinal, tudo indica que seguiremos ouvindo falar desse estadual por mais algum tempo em Campos. Voltamos em 2 semanas. Fiquem com a conversa com o Matheus. Bom, Matheus, antes de tudo, obrigado, por aceitar o convite, principalmente pela paciência. Não, acontece. Eu vou pedir para você se apresentar, dizendo quem você é, o que você faz, depois a gente parte pro que interessa. Então tá beleza. Eu sou o Matheus Berriel, sou jornalista, trabalho na área há 6 anos, quase 7 anos. Assim, amadoramente, mas terminei a faculdade em dezembro do ano passado agora, sou formado. Na Folha da Manhã, eu tô há 2 anos, quase 2 anos e meio, 2 anos e vai fazer 4 meses, 2 anos e 4 meses. Eu trabalhei como repórter, atualmente sou editor de esportes lá do jornal. E já fui editor do blog, um blog que virou site, o Flamengo News, que cobria tudo sobre Flamengo, base, esportes olímpicos, tudo mais. E agora eu tô nessa empreitada lá na Folha, cobrindo todos os esportes e todos os clubes, de modo geral. Matheus, eu te chamei aqui porque eu preciso que alguém me explique o que aconteceu com o futebol campista nesses primeiros meses de 2019. O futebol de Campos ele sempre foi o mais forte do interior do estado, justamente por conta do Americano do Goytacazes. Mas recentemente ficou o quê? Por uns bons anos sem representante na primeira divisão, né? Desde o rebaixamento do Americano em 2012. Isso. Juntos eles não disputavam a primeira divisão desde 92, foi o ano que o Goytacazes Desde a queda caiu. do Goytacazes, ó. Isso, e aí o Goytacazes só conseguiu voltar no ano passado. Só que como o Americano só voltou esse ano, os dois juntos só voltaram a disputar a primeira divisão em 2019. Isso. Vale lembrar ainda, né, que surpreendentemente quem rompeu esse ato de campistas na primeira divisão foi o Campos, o Roxinho em 2017, mas É, ele não passou pela seletiva, foi rebaixado, enfim, teve todo aquele caso forma com surpreendente, né? surpreendente, porque saiu de uma terceira divisão para uma primeira, né? E tá trilhando o mesmo caminho de novo. Já tá na Exatamente, segunda. exatamente. Bom, eu fiz um roteirinho aqui só pra gente não se perder, e aí eu Hum, pensei em começar falando da seletiva, depois a gente fala individualmente da participação do Goytacazes no grupo X, e aí do americano na fase principal do Carioca, tá bom? tá show. É... Vamos lá, tomar um ar aqui, porque eu vou te falar que eu não entendo esse regulamento do Campeonato Carioca. E assim, Uhum. eu também não faço a menor questão de entender, porque eu não vou ficar batendo palma pra maluco, né? O Campeonato Carioca pra mim se resume a isso. Mas no caso da seletiva, acho que é um pouquinho mais fácil explicar o funcionamento da competição, né? Ele é um campeonato de tiro curto, com 6 Isso. equipes, duas vindo da segunda divisão, as duas de pior campanha na primeira divisão do ano anterior, e que não foram rebaixadas, e mais duas que disputavam a seletiva anterior, mas nem subiram para o grupo principal, nem foram rebaixadas para a segunda divisão, né? Isso. Eu acho que eu falei que ia ser fácil, mas acho que ficou meio confuso também explicando. É o campeão e o vice da B1, no caso, da última edição. Duas que ficaram no meio do caminho, na edição anterior. Uhum. E as duas últimas, né, a de pior campanha, que não foram rebaixadas no estadual, isso aí. Em todo caso, essas 6 equipes, elas jogam entre si em turno único.
por isso que ele é Sim, um campeonato de tiro curto. E as duas melhores elas avançam para uma fase principal, aí onde está o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense e o Vasco. E as quatro que restaram elas jogam novamente entre si, agora em turno e retorno, isso. com as duas piores caindo, né? Não, não, perdão. Com as duas piores caindo para a Isso, tá segunda certo. divisão, e as duas melhores ficam nesse limbo, né? Até a Como seletiva do se ano fosse seguinte. um purgatório pro ano seguinte. Mas, com você na editoria de esportes, eu queria te ouvir como foi a preparação para essa disputa da seletiva, porque eu imagino que o discurso ele era otimista dos dois lados, né? E você Sim. enxergou isso no planejamento? Era mais ou menos essa a impressão na época? Assim, quando começou a seletiva, eu ainda não era editor de esportes, eu estava na editoria de Folha 2, que é cultura e entretenimento, mas eu colaborava, às vezes, aos finais de semana, eu dava uma colaboração no esporte, ocasionalmente. E o que eu pude perceber do lado do americano tinha uma confiança muito grande. O elenco foi um pouco mais planejado e até pelo fato de o clube estar subindo, estar vindo empolgado na da B1, né? Conquistou acesso e entrar direto na seletiva. Eu acabei descobrindo agora, depois do estadual, que o objetivo da diretoria era subir no segundo ano na seletiva. Então, de certa forma, a entrada na fase principal do estadual foi rápida, foi boa para os torcedores. No caso do Goitacás, eu vi uma Copa Rio bem regular, de regular para ruim do clube. Caiu, se eu não me engano, na segunda fase. E só que para mim o elenco não era, pelo menos não demonstrava ser tão fraco. O que pesou para mim foi a saída, a mudança de cargo do Paulo Henrique, que era o treinador anterior. Ele ficou como meio que um gerente de futebol, colaborava no profissional na base. E entrou o Atirson. O Atirson todo mundo conhece, é uma história grandiosa no futebol, ídolo do Flamengo e tudo mais. Só que como treinador era um início para ele, era uma experiência e um torneio de tiro curto, que para mim é um absurdo. Uma seletiva em 5 rodadas é um absurdo. Definir um acesso, uma permanência ou uma queda em quem vai brigar para não cair em 5 rodadas, mas enfim, e isso em menos de um mês, é coisa de 15, 20 dias. Mas o Goitacás acabou não emplacando, fez uma campanha ruim e foi obrigado a disputar o grupo X. O americano, de certa forma, surpreendeu. Ele entrou no estadual e começou a Taça Guanabara muito bem, estreou ganhando. Só que em diante, infelizmente, conseguiu umas 3 empates, mas não venceu mais. Voltou para o grupo X, para a seletiva, perdão. E aí eu acredito que você vai tocar no assunto mais para frente. Ainda falando da parte desse planejamento que você falou que o Goitacás talvez tenha perdido um pouco com a saída do Paulo Henrique, né, que foi quem levou o time para a primeira divisão. Sim, sim. De uma certa forma, pelo menos, e aí vale tanto para o americano como para o Goitacás, a base do time do Goitacás que foi campeão na segunda divisão foi a que jogou a Série A desse ano, assim como a do americano, né? Foi a base que subiu com o time do ano passado. No caso, o Goitacás está no segundo ano de seletiva, né? Ele não subiu de imediato, então ele perdeu alguns jogadores, contratou Uhum. alguns jogadores novos, alguns permaneceram, mas não foram tantos assim. Já o americano não, o americano conseguiu manter sua base, só que o que acontece é que ele perdeu os dois principais jogadores, que foram o Michael Aquino e o Claudio Maradona. Fizeram uma baita participação na Série B1, muitos gols juntos. Os jogos que eu assisti, parece que eles se entendiam no olhar, assim. Um enfiava a bola, o outro corria, um tocava, o outro estava dentro da área para definir, era uma coisa absurda mesmo. E sem isso, o americano contratou outros atacantes, contratou um rapaz lá de São Fidélis, que eu me esqueci o nome dele agora, peço desculpa, mas contrataram 3 atacantes, um teve uma chikungunya, não se recuperou, o outro não deu certo, enfim, não rendeu o esperado. E o Aquino e o Cláudio Maradona foram para o Madureira, também não emplacaram. Maradona fez até uns jogos como titular, não emplacou e assim fizeram uma falta absurda para o americano, que sofreu muito com seu ataque. O principal problema do americano na fase seletiva foi o ataque. O Romário foi contratado para ser o camisa 9, fez um gol justamente no clássico contra o Goitacás, empate 1-1, só que foi o único gol dele na seletiva. Ele sofreu até muitas críticas ao longo do estadual como um todo. E o ataque pesou para o americano. Foi um fator negativo para o americano. Vou partir para o Goitacás na seletiva, Uhum. que a seletiva ela começou de uma forma muito conturbada para o Goitacás, né? Houve uma confusão na estreia do Goitacás contra o americano lá na Baixada. E aí, se eu Isso. tiver errado, você me corrige, mas
teve invasão de vestiário, problema com segurança, teve troca de tiro, né? Enfim, Na foi um verdade, foi uma episódio. Ah, tentativa de invasão, né? Alguns torcedores tentaram invadir o vestiário, discutiram com o goleiro Paulo Henrique, que eles colocaram como culpado do resultado lá. Foi uma derrota por 2-1 para o Nova Iguaçu. E aí teve bate-boca, parece que o Paulo Henrique não gostou de algumas coisas que eles falaram, respondeu, tudo mais, eles queriam invadir, aí segurança deu tiro, enfim. Isso gerou uma punição para o clube, o Goitacás perdeu o mando, chegou a perder o mando de campo, se eu não me engano, mas o que eu me lembro de principal foi que ficou sem a torcida, conseguiu reverter depois, mas essa falta de apoio, isso logo na primeira rodada conturbou. Aí na segunda rodada eles pegaram o americano em casa, começaram vencendo o jogo, mas tomaram um empate com o gol do Romário. O Romário até fez comemorou em frente à torcida deles, provocando e tudo mais. Quase que terminou 1-1. E ali já se percebia que o Goitacás não ia ter muita força, porque em 2 rodadas você fazendo 1 ponto, no campeonato de 5 rodadas, no torneio de 5 rodadas, é muito pouco. essa punição ela veio logo depois do jogo contra o Nova Iguaçu, né? E aí ia Sim, sim. prejudicar, inclusive, o clássico, porque o clássico entre Americano e Goitacás já era na segunda rodada. Isso, quase foi uma loucura. Eles conseguiram liberar a torcida em cima da hora. Torcida, parece que no Exato. dia, se eu não me engano. Então, e aí ficou manchado, né? Porque o público ficou aquém do imaginado. Muito aquém. Eu cheguei a escrever um texto sobre isso. Eu fiz um artigo comentando. Eu acabei achando de bom tamanho a torcida, que foi muito aquém, mas acabou ficando de bom tamanho devido à confusão que foi. Liberaram a torcida no dia, muita gente não sabia se ia poder comprar ingresso, não ia poder. Os ingressos Sim. chegaram em cima da hora, enfim, isso conturbou antes do jogo. Essa confusão toda acabou ficando pior pro Goitacás, porque ele largou muito mal, né? Pois é, como eu falei, em 2 rodadas, você disputa. O campeonato tem 15 pontos, máximo de 15 pontos. Você disputa 6 e só faz um. Isso te prejudica demais para a sequência da competição. Já o americano não, o americano somou 4 pontos de 6, então aí já se colocou como uma força muito maior para brigar lá na frente. Todo mundo imaginava que ele brigaria com o Nova Iguaçu, acaba que não foi. O Nova Iguaçu fez uma campanha muito ruim na seletiva. Quem conseguiu brigar junto foi o Rezende, que acabou entrando. Por outro lado, o americano aproveitou bem a seletiva. Ele fez 2 partidas, né, entre aspas, em casa, porque jogou no município vizinho, Cardoso Moreira, Sim, sim. e foi bem, venceu 3 das 4 primeiras e perdeu a última contra o Resende. O americano, se a gente for analisar a tabela dele, ele jogou 3 rodadas, vamos dizer, em casa. Porque na primeira e na terceira ele jogou em Cardoso Moreira. E o clássico contra o Goitacás foi no Arizão praticamente meio a meio, porque não encheu nenhum dos dois lados. Então pode-se considerar 3 partidas em casa. E nisso de 9 pontos, ele somou 7. Ou seja, praticamente já garantiu sua vaga aí. Um desses jogos que o americano fez foi contra o Macaé, lá em Macaé. Foi a 4ª rodada. Foi a quarta, né? É uma cidade vizinha, não é uma viagem longa. Então, mas acho que dá pra deixar a torcida quase meia meia ali também, né? Não, sim, eu fui inclusive a esse jogo, eu acompanhei o jogo lá no Moacirzão. A torcida compareceu em bom número, foi inclusive o jogo da garantia. O americano foi para a última rodada já classificado. Ganhou do Macaé lá por 2-0. O Macaé estava com um time muito desorganizado, destacavam-se poucos jogadores ali. Tinha um meia muito bom, um lateral esforçado, mas o time estava meio perdido. O americano chegou lá, garantiu mais 3 pontos, ou seja, de 12 ele fez 10 e aí já entrou na última rodada classificado. Então, só para acrescentar aqui o que a gente pode dizer que você falou de Macaé, eu acho que um Ah, fator que favoreceu muito o americano em relação ao Goitacás, é claro que o clube não tem participação nenhuma nisso, não tem culpa, mas a tabela foi bem mais favorável, porque ele jogou a primeira rodada em Cardoso como mandante, a segunda ele disputou um clássico praticamente meio a meio em Campos, na terceira ele jogou em Cardoso de novo, e a quarta ele pegou o Macaé aqui do lado de casa, ou seja, ele jogou 4 jogos praticamente em casa, vamos dizer assim. E já o Goitacás não, o Goitacás ele estreou fora, aí a segunda jogou em casa, com esse problema da torcida que a gente já falou, na terceira teve que viajar, na quarta jogou em casa, e aí que foi pegar o Macaé no Mocizão, que aí tudo bem, Macaé também vale para os dois. Mas foi uma tabela que ele teve que ficar viajando de um jogo para o outro. O americano não, já teve mais uma constância. Foram jogos próximos, locais próximos um do outro. Então dá para você preparar melhor, aproveitar o dia anterior, a viagem é leve, isso acaba influenciando os resultados. no grupo X, o Goitacás ele venceu a primeira contra o Nova Iguaçu,
empatou a seguinte contra o Macaé e depois não venceu mais. Foram 4 derrotas seguidas. O Goytacás ele terminou de longe como o pior time desse campeonato carioca. Foram 8 derrotas em 11 jogos. Somente uma vitória. E, Sim, sim. Matheus, eu morei aí por alguns anos em Campos. E a impressão que eu tenho, e que eu carreguei desse tempo que eu morei aí, é que o Goytacás ele é um clube, e isso me parece também, aparece também na torcida, que ele é muito emotivo. Sim, sem E dúvida. por um lado isso é muito bom, mas falando em futebol profissional, ele também pode ser um tiro no pé. E E a tem gente que impressão que eu. faz uma comparação da torcida do Goytacás, claro, dadas as proporções, com a do Flamengo. Porque Uhum. quando a coisa tá boa, tudo é lindo, o meio-campo é o camisa 10, o melhor jogador do mundo, enfim, o time tá emplacado, mas você perde duas seguidas, a pressão é absurda. Exato, então é aí que eu ia chegar. Porque a impressão que eu tenho é que, justamente por isso, quando se perde, a derrota ela pesa muito. O Goytacás ele é um clube que me parece que acusa o golpe muito fácil. E é claro que uma campanha ruim no grupo X passa, por exemplo, por uma debandada de jogadores, ainda durante a competição. Mas talvez com exceção do próprio Paulo Henrique, que era o técnico do Goytacás, que levou o time para a primeira divisão, eu não lembro de um técnico do Goytacás que durou mais que 3 jogos no início de temporada. Quando perde um, 2 jogos, o Goytacás também já troca de treinador, né? Sim, a situação do Paulo Henrique ainda tem um fator, vamos dizer assim, emotivo, agravante, porque ele é ídolo do clube. Eu lembro que quando o Paulo Henrique chegou a Campos na campanha da Série B1, não vou assim cravar com certeza, mas bem provavelmente eu fui o primeiro jornalista a entrevistá-lo, porque eu fui lá no Arizão, ele me atendeu, marcamos e tudo mais. Aí ele me disse que ele tinha vindo para subir o Goytacás, que ele quando saiu do clube muito antes ele tinha feito uma promessa, vamos dizer assim, um pouco de evidência, que ele falou que se o Goytacás quisesse subir era só contratar Paulo Henrique. E foi o que aconteceu. Ele veio, se identificou com o clube, subiu o clube. Já tinha sido lá atrás, quando o Goytacás disputou o Campeonato Brasileiro. Pela última vez, o técnico era ele. Então ele tem uma identificação muito grande com a torcida. E quando o Paulo Henrique sai, depois de ter subido o clube, dessa identificação toda, e pior, ele não sai do clube por negociação, ele troca de cargo e continua no Goytacás. Então muita gente não engoliu isso. E isso acaba, você perde um pouco do grupo, eu acredito. Você não tem aquela referência do professor. Não estou colocando em xeque o trabalho do Atisson de forma alguma, mas ele é novo na profissão. Não sei se ele tem o mesmo domínio de grupo que o Paulo Henrique tinha conquistado até aquele momento. O Paulo Henrique já estava indo para a terceira temporada no Goytacás, né? Terceira, isso. Com uma da B1, teve a seletiva do ano passado e ia para a terceira. Eu sei que é difícil, mas você consegue falar um pouquinho dessa reta final de competição do Goytacás com muitas derrotas, né? Só de derrotas, aliás. E resumir um pouquinho dessa crise que estourou recentemente lá no clube? Então, aí eu não posso falar com muita precisão, porque é um período que eu não estava fazendo esporte, como já te falei, mas o jogo que o Goytacás foi rebaixado, que foi na penúltima rodada contra o Macaé, eu estava no estádio, eu assisti o jogo. Fui como torcedor, nem fui para trabalhar. Torcedor não, como amante do futebol, né? Aí o Goytacás tinha acabado já de demitir seu treinador, tinha saído, Flávio Lopes assumiu, também não deu resultado. Foi uma coisa muito rápida e acabou que caiu no colo do Paulo Henrique de novo. Na penúltima rodada, o Goytacás foi enfrentar o América com o Paulo Henrique meio que de interino. Tinha um auxiliar técnico junto com eles, trabalharam juntos naquela semana. O Goytacás abriu o placar, caiu uma chuva, mas a chuva absurda no Arizão aquele dia, choveu demais. Tava tendo raio, trovão, tudo mais. O Goytacás já tinha tomado empate, jogo empatado. Chega no segundo tempo, ele precisava da vitória para continuar com chance de não cair, bem na disputa, brigando para se manter na seletiva. Ele sofre um pênalti. O Galhardo perde o pênalti, debaixo de muita chuva, estava chovendo demais na hora, perdeu o pênalti. E aí, minutos depois, saiu um contra-ataque e o Macaé fez 2-1. Aí aquilo ali, meio que o torcedor começou a sair do estádio. Ali a gente já via que o clima estava muito pesado. Ao mesmo tempo que a torcida apoiava, já cobrava. Não tinha mais aquela confiança de antes. Sim, e essa crise que tá acontecendo agora, você sabe dizer alguma coisa? Porque para mim ficou uma coisa muito confusa. É um acusando o outro. O Goitacás está um pouco. O Paulo Renato, que era o editor de esportes antes de mim na Folha, ele fala meio que de assim. O Goitacás tem várias pessoas mandando, né? A gente percebe isso.
que o grupo estava muito unido na B1. O acesso foi muito bonito, assim, o grupo, a comissão, o grupo que eu digo é a comissão técnica, todo mundo trabalhando junto, mas a partir do momento que alguma coisa começa a dar errado, meio que cada um quer puxar pro seu lado, cada um quer mandar. Então, assim, eu não vou citar nome, não vou acusar ninguém, mas a gente percebia ali um conflito de ideias, um conflito de opiniões. Quem paga sempre tem um peso mais forte na sua decisão. Isso influenciou, sem dúvida nenhuma, na escolha do técnico. Isso influencia em decisões de bastidores, enfim. E ficou uma coisa muito conturbada. O presidente manda no Goitacás, mas também tem gente que opina. E acaba que agora parece que ele vai rachar com o Trivela. O Trivela disse que não foi comunicado ainda. Vamos ver o que vai dar nessa novela. Mas tá uma crise de bastidores muito grande. O Goitacás já não vai disputar a Copa Rio, não está na tabela, devido à campanha feita na competição. E vamos ver onde vai dar. O Goitacás vai ter que disputar a B1, brigar para o acesso de novo. Mas, sinceramente, eu acho complicado voltar nesse primeiro ano. Sim. O Trivela, né, na verdade, ele era um gestor ali, né? Ele colocou jogadores dele no clube. E eu acho que isso deu, pelo que eu entendi, isso ajudou a rachar também, né? Porque você dividiu o grupo de jogadores em dois, né? Foi, mas assim, não é de agora. Ele não vou falar que o Trivela tá errado, que o Trivela tá certo, porque quando ele trouxe o jogador, o Goitacás subiu com o jogador dele. O Galhardo jogou muita bola. Não pode falar que o cara tá errado nem que tá certo. Foi uma briga de bastidor, como pode acontecer, uma briga de quem fala mais alto, de quem decide as coisas. E assim, sempre, a corda sempre vai estourar para um lado. Mas o Trivela, se não fosse ele, não vou dizer que 100%, mas talvez o Goitacás não teria nem disputado a B1 lá atrás. O Paulo Henrique falou que corria risco do time não ser inscrito na competição. E aí o Trivela chegou, fechou com o clube mesmo, trouxe jogadores. O Galhardo foi importantíssimo na campanha da B1. O irmão do Thiago Galhardo do Vasco, Gabriel Galhardo. E tem outros jogadores dele ali que foram importantes. Enfim, é uma série de fatores que, quando começa a dar errado, o clube fala-se que o Goitacás tem a maior torcida do interior do estado, em Campos é a maior com certeza. E clube de grande torcida, clube de massa, sabe como é que é, aquilo que a gente falou lá atrás. Quando tá dando certo, mas quando começa a perder, uma coisa vai tornando uma montanha russa, aquilo vai derrubando e pesa para todo mundo. O próprio Paulo Henrique foi ele que trouxe, né? O É treinador. verdade, o Paulo veio de outro trabalho de fora e deu muito certo. O Paulo, para mim, se me perguntarem um grande fator que eu acho que mudou isso para negativo foi a mudança de cargo do Paulo Henrique. Agora ele vai ser o técnico na seletiva. Vamos ver se ele consegue reorganizar o grupo, que competente ele é. Então vamos pro americano, porque acho que. Eu ia falar que o clima era um pouquinho mais leve, mas acho que também não é muito, não. Eu, eu confesso que eu fui enganado pelo americano naquela vitória na estreia da Taça Guanabara contra a Portuguesa. Que aí eu Sim, criei uma certa expectativa em torno de uma boa campanha do americano, mas logo depois foi um balde de água fria, né? Deixa eu ver aqui, foram 3 derrotas. Claro que tem contra o Vasco e o Fluminense, mas, por exemplo, o americano empatou a última rodada contra o Madureira e eu diria que resultados como esse que dificultaram a vida do americano. Não consegui vencer o Madureira nem o Resende, aí já na Taça Rio, mas foi crucial para a classificação final, né? pois é, assim, eu acredito que. Acho que as contas do clube eram de fazer 12 pontos. Desde o início, o americano deixou claro que a briga era para não retornar à seletiva. Isso ficou claro. E a estreia fora de casa contra a Portuguesa foi um sinal muito positivo. Gol, inclusive, do Romário, que tinha marcado contra o Goitacás na seletiva e não marcou mais. Estreou com gol na Taça Guanabara. E daí em diante ele não fez mais gol. O time, a segunda rodada eu acho que foi um empate. Vou até conferir aqui. Se eu não me engano, ele Foi empatou na uma segunda derrota. rodada. Foi uma derrota? Perdeu pro Ah, pro Fluminense de 4 a Fluminense, 0. foi a goleada, é verdade. Foi goleado pelo Fluminense, eu assisti o jogo. Tudo deu errado naquele jogo, o americano se perdeu, não conseguia tocar a bola. Enfim, não se esperava uma derrota daquele tamanho. É claro que quando um clube de menor investimento vai enfrentar um clube grande, é natural que você perca, você joga na defensiva brigando pelo empate, mas aquele jogo tudo deu errado para o americano. Depois saiu o primeiro, saiu o segundo, foi complicando. Ao contrário do contra o Vasco. Pegou o Vasco, fez um jogo muito duro, não assistiu o jogo, mas viu os melhores momentos. O americano teve lance no jogo, tanto que não foi um placar largo, mas a derrota para o Fluminense foi muito pesada na Taça Guanabara. Essa derrota do Fluminense ela foi em Saquarema, né? É claro que é sempre especulação, mas assim, não me parece coincidência
que os dois times de pior campanha nessa fase principal do Carioca, vamos dizer assim, né, o americano e a portuguesa, o fato de nenhum dos dois, aliás, os dois seriam os únicos que não jogaram em casa, com o mando de campo, no caso do americano, na sua cidade e da portuguesa sem o seu estádio, eu acho que isso explica muito a campanha dos dois também, né? Não, é claro que não é o único fator, os próprios jogadores deixam isso claro, mas há sim a reclamação da falta de casa. O americano na Copa Rio ele pôde jogar em Cardoso Moreira, na B1 ele jogava em Cardoso, acho que até na seletiva chegou a jogar em Cardoso, mas nos jogos da Taça Guanabara, da Taça Rio, eles não puderam. E isso foi um fator muito negativo. Você ter que viajar todo jogo, acaba que meio que todo jogo você joga fora de casa. Você pega, por exemplo, um clube do Rio, um clube fora da sua casa, você joga em torcida neutra. Sua torcida vai em pequeno número, assim como o seu adversário também vai levar. Então você joga em campo neutro. Então, e uma viagem de Campos para Saquarema, eu nunca fiz, mas eu acredito que dá umas 2 horas. Eu também nunca fui lá, mas eu sei que é uma viagem um pouco, assim, não vou dizer grande, mas é média e isso atrapalha numa preparação. Você tem que ir num dia antes, você tem que se preparar muito mais, você perde um dia de treino e isso acaba pesando no desgaste dos jogadores. Né, e em muitos casos, por exemplo, é quase você inverter o mando de campo. O americano chegou a jogar contra Cabo Friense em Saquarema. Cabo Frio é do lado de Saquarema ali, né? A região é muito mais próxima, é como eu te falei, você acaba jogando em campo neutro e às vezes até fora de casa, se pode dizer assim. Sim, aí com um time indo mal, já é difícil ter um apoio da torcida, se mobilizar, pegar ônibus, ir pra outra cidade, né? E aí o que eu te falei, a questão do Romário, isso, a gente percebia o jejum dele, que ele estava incomodado com aquilo, fez gol em jogos importantes, fez o gol contra o Goitacás na seletiva, fez o gol logo da vitória na estreia, e aí ele só volta a marcar na última rodada da Taça Rio, contra o Botafogo, que ele fez um bom jogo e fez 2 gols. Foi 2-2 com o Botafogo, ele marcou os dois. Para você ver, ele terminou como artilheiro do clube no estadual, com 4 gols. O americano fez 14 e ele marcou 4. E já está sendo sondado. Chegaram algumas propostas para ele e está sendo estudado. A gente percebe o problema do ataque foi quando o camisa 9 do time passa um jejum. E ele deu entrevista, falou que aquilo estava incomodado, que as críticas eram naturais, que as coisas não estavam dando errado, mas que, graças a Deus, ele conseguiu fazer um bom jogo contra o Botafogo. Infelizmente, não foi suficiente para o americano não voltar à seletiva. Olha, eu confesso que eu só assisti 3 jogos do americano nesse ano. Foi o clássico contra o Goitacás e depois dois contra os grandes, né? Sendo um deles esse contra o Botafogo, que você falou que foi um bom resultado. Mas também repercutiu, e eu acho que mal, as declarações do presidente do americano, Carlos Abreu, contra a arbitragem em uma série de jogos. Acusou, na verdade, diretamente um favorecimento ao Madureira e ao Boa Vista. O Madureira era o clube que estava ali brigando com o americano diretamente para não cair, né? Diretamente. Para não, pra Aham. não... Boa Vista, eu confesso que eu nem cheguei a ver, mas eu vi ele mencionando o que estava beneficiando o Madureira. Sim. E eu não quero te colocar na fogueira de dizer se houve ou não favorecimento. Também eu não acho que seja o caso. Uhum. Mas eu vou pedir para você explicar melhor, então, esse caso e se você imagina maiores consequências a partir dessas acusações. Já foi aberto um inquérito, a federação está investigando, a gente espera que investigue com seriedade, porque é uma denúncia muito grave. A gente não pode falar nem que houve, nem que não houve. Mas para um dirigente colocar a cara da forma que ele colocou, citar nomes, falar quem está sendo beneficiado, falar o que foi dito, alguma prova ele deve ter. Entrevistei o Carlos Abreu pessoalmente. Bem depois disso, ele me disse que deu essa entrevista de cabeça quente, depois do jogo, mas que ele mantinha, depois do jogo contra o Boa Vista, mas que mantinha tudo que ele falou, não retirou nada. E ele falou que assim, que entrou numa cruzada meio que sem querer, mas que pretende ir até o final para mudar um pouco do futebol carioca, do futebol fluminense. Então, no jogo contra o Boa Vista, eu entrevistei também o Josué Teixeira após o jogo, ele reclamou muito de pênalti não marcado, de escanteio com invertido, assim. Era escanteio para o americano, eles não marcavam. Era escanteio para o Boa Vista, a bola saía e o juiz não dava. Várias reclamações que, segundo próprias palavras
Josué Teixeira são pontuais, você não é uma coisa que vai decidir um jogo, mas que altera no resultado sem você perceber diretamente. E aí os dois mencionaram que depois do jogo, as palavras do Josué foram até essa, que pessoas do Boa Vista falaram com ele, lamento, vocês fizeram um bom jogo, mas a gente sabe como é o futebol. Ele falou, a gente sabe como é que é o futebol, então são denúncias graves, não vou citar nome, porque eu não vou, claramente não vou me meter em polêmica, mas está sendo investigado, a FERJ nomeou lá um auditor para o caso, o Carlos Abreu foi convidado a intimar, o Josué foi intimado a depor, o Josué Teixeira também, ambos foram citados, goleiro do Boa Vista, técnico do Boa Vista, alguns árbitros. Então vai ter uma apuração, um inquérito que a gente espera que seja feito com seriedade, porque se comprovado uma manipulação de resultados é crime, é um absurdo, mas também não chega a ponto de se paralisar o campeonato agora. Confesso que eu torço para que não tenha, porque seria muito lamentável para o futebol, mas se tiver, os responsáveis têm que ser punidos. Desde que eu fui morar em Campos, eu fui morar em Campos em 2011. Uhum. E aí, desde que eu passei a frequentar os jogos de futebol, eu sempre ouço os campistas falando pra mim: Ah, mas a gente vai jogar contra o time do Rio, não tem jeito. Eles sempre vão dar um jeito pra favorecer o time do Rio. E eu sempre achei isso um certo exagero. De verdade, eu sempre achei isso meio exagerado. Porque, querendo ou não, historicamente, existe um ressentimento de Campos, do campista, com a capital, né? Muito por conta dessa distância, mas você tem um fator político ali de Campos, por muitos anos, querer ter sido a capital do estado do Rio Velho de estado do Janeiro. Rio, é. Então, assim, eu sentia que existia esse sentimento. Até um dia que eu fui em Edson Passos, eu Hum. assisti o América eliminar o Americano. Eu achei aquele jogo muito estranho. E depois daquele dia eu não discuto mais, assim, quando alguém fala comigo. Independente de eu achar o mais absurdo possível, e eu, por exemplo, me incomoda o presidente do Americano vir falar isso quando o time já tá praticamente rebaixado, mas eu também não duvido mais, sabe? O que eu vi aquele dia foi muito estranho também. É o que eu comentei, assim, essa fala, se você quiser usar, você pode até usar, porque não é nada grave. Eu comentei com um torcedor do americano, eu disse assim, cara, são denúncias graves que perdem um pouco da credibilidade porque o time não tá jogando bem. Se o americano estivesse jogando muito, estivesse sendo garfado todo jogo, isso teria uma voz muito maior. É lógico que sou estranho você chegar numa antepenúltima rodada, eu acho que foi o jogo contra o Boa Vista, e falar que está tendo manipulação de resultado quando seu time está perto de ser rebaixado. Rebaixado não, de voltar para a seletiva. Agora, isso também não chega a ponto de desqualificar o que disse o Carlos Abreu, porque ele citou nomes, ele citou o que o cara falou, depois foi negado, parece um site do Rio, mas ele citou quem falou, citou o que falou, citou o nome de árbitros. Então são denúncias muito graves para ele estar inventando. Não acredito que ele esteja inventando. E torço para que Sim. seja apurado da forma que deva ser. Mas existe, não sei se você sabe do período que morou em Campos, existe uma coisa histórica de o campista se colocar inferior em relação aos outros. Isso sempre teve. Coisa de fora é melhor que daqui, campista enfiado não é visto, esses termos Aham. que os próprios campistas ficam se depreciando. Mas no futebol, sempre se fala muito de quem é do Rio não gosta de vir apitar jogo aqui pela distância, não gosta de vir trabalhar aqui. Sempre se ouve isso. Acho que chegou a um ponto, a denúncia de manipulação de resultados é uma coisa muito grave que eu acho que vai além dessas reclamações tradicionais. Então, se isso for provado, é um caso muito grande. Mas a nós, jornalistas, torcedores, cabe aguardar e esperar que os órgãos competentes façam sua parte. Bom, pra gente encerrar, eu queria, na verdade, especular um pouquinho sobre o que esperar desse restante de 2019 pro americano e pro Goitacás. Porque o americano tem somente a Copa Rio e o Goitacás tem logo logo a volta da segunda divisão. Eu vou deixar pra você falar, inclusive eu vou resgatar uma coisa que você falou lá no começo. Você falou da campanha do Goitacás na Copa Rio que ela foi muito regular, né? Eu acho que foi o termo que você usou. O americano vai passar pela mesma situação agora, né? Porque vai ter só a Copa Rio pela frente, vai ficar um tempo parado. Pelo que eu já entendi, não vai manter o time, vai entrar com um time muito jovem, né? Parece que há um interesse em emprestar alguns jogadores, tem proposta para alguns jogadores americanos. Venda só se for benéfica para o clube. Eles não divulgam. O Rafinha foi vendido, o Rafinha já foi para América, lateral esquerdo.
O Romário está com algumas propostas. Eu entrevistei o presidente do clube, ele me disse que o americano, na opinião dele, disputar a Copa Rio não é bom para o clube no momento, mas que isso seria discutido internamente e que o americano só vai disputar a Copa Rio se tiver um patrocinador pontual para isso, porque ele não vai tirar. Sobrou algum dinheiro dessa participação no estadual, o americano também jogou a Copa do Brasil, disputou a primeira fase, caiu para Londrina, e sobrou algum dinheiro que ele vai guardar para a seletiva. Ele não vai tirar dinheiro da seletiva para colocar na Copa Rio, que todo mundo fala ser uma competição deficitária. Não... Claro, te dá uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D, mas para os clubes pequenos do Rio vale muito mais você brigar por uma vaga nas fases principais do estadual, que é onde você consegue se manter, você consegue chegar mais forte. O americano não deve disputar a Copa Rio, embora esteja na tabela. E o Goitacás já não tem vaga mesmo, vai disputar a Série B1. O que eu vou dizer que para o clube acaba sendo um pouco bom, porque consegue se concentrar na competição só. Vai chegar uma fase que você disputando a Copa Rio, você fica um jogo meio de semana, fim de semana, e o Goitacás vai ter um tempo de descanso. Em relação ao americano, eu não tenho tanta preocupação, porque a Copa Rio, claro, seria ótimo voltar a uma competição nacional de novo, né? Disputou em 2018 o Campeonato Brasileiro e agora esse ano a Copa do Brasil, como você disse. Isso, eu ia falar, o americano vem fazendo uma tradição na Copa Rio, foi finalista das duas últimas. Uhum. Vice no ano retrasado e campeão no ano passado. Seria bom, seria ótimo, claro. Até porque já não conseguiu pelo Campeonato Estadual esse ano. Mas me preocupa muito mais o Goitacás. E aí a gente volta naquilo que eu falei. Eu acho que as coisas não estarão tão tranquilas pro lado do Goitacás até começar a Série B1. E é isso que me preocupa, assim. Eu não duvido nada do Goitacás sendo brigar pra não cair pra terceira divisão. Eu acho, cara, que não chega a tanto, mas não vejo o Goitacás voltando para B1 com a força que teve na última participação. Não acho que vai cair, não acho que seja tão ruim assim, mas também não vejo forte para brigar em cima. Bom, Matheus, eu acho que a gente resumiu um pouquinho dessa participação ruim e muito conturbada, né, da dupla Goitacano na Série A depois de quase 3 décadas. E o objetivo não era fazer uma mesa redonda, né, mas simplesmente fazer um registro dessa participação importante para o futebol do Rio e que eu espero que não demore tanto para voltar a acontecer na Série A. Obrigado por tirar um tempinho do seu dia para falar comigo. Eu espero contar com você para falarmos de assuntos um pouquinho mais tranquilos no futuro. E se você quiser deixar um recado final, falar algo que não conseguiu, esqueceu, enfim, fica à vontade. Não, não foi nada, eu te agradeço pelo convite, foi um prazer participar com você. E assim, eu acho interessante saber que você está aí no Japão e se interessa por acompanhar o futebol campista, o futebol do interior do Rio. Infelizmente é uma coisa que ninguém liga. Eu sou Flamengo, todo mundo sabe disso, mas eu acho muito importante você valorizar qualquer clube, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, e principalmente os pequenos, porque a gente vê numa torcida o amor que o torcedor tem por aquele time, a identificação que ele tem com o time, e o futebol está acima de qualquer rivalidade, de qualquer bobagem. E divulgar esse futebol do interior, muita gente que está aqui não faz. Às vezes a gente vê só vai aos estádios mesmas pessoas de sempre, ninguém dá o valor que o clube da casa merece. E eu acho que até essa falta de apoio, essa falta de incentivo, isso dificulta para que a gente tenha mais anos como esse dos dois clubes na primeira divisão, por que não? Talvez três, o Campos está na B1 pode subir também. Acho difícil, porque vai ser o elenco desse ano não parece ser o mesmo de quando disputou aquela B1 que subiu, mas por que não? Futebol é jogado.